programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Eustáquio e o curso é sobre Direito Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu amigo, olá, minha amiga telespectadora da TV Justiça do programa Saber Direito. Seja bem-vindo a mais uma aula. E veja só, hoje um tema, tal como os outros, interessantíssimo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Política essa regulamentada pela Lei 12.587 de 2012, ou seja, um tema recente, um tema recentíssimo. E eu fico totalmente à vontade para falar desse tema. Eu me permito a contar algumas coisinhas recentes da minha vida. Eu me casei no ano passado, em setembro. E daí em diante, eu e minha esposa, vendo que fazia alguma coisa, que deixava de fazer, e todos nós sabemos quem manda, a mulher, decidimos no plural, em vender o meu carro para comprarmos o nosso apartamento. Em função dessa decisão, essa pessoa que aqui vos fala está novamente andando, e muito a pé, andando bastante de ônibus. O que para uma pessoa que andou por muito e muito tempo apenas com veículo automotor, seja o próprio, seja um fretado, seja um táxi, parecia num primeiro momento que eu ia perder a minha masculinidade. Mas, ao contrário disso tudo, a dor não está sendo tanta. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Meus queridos, mobilidade urbana trata de uns assuntos que mais preocupa o Brasil como em um todo. O caos quanto à mobilidade urbana não é privilégio apenas das grandes cidades, não é privilégio apenas das metrópoles. Atinge também as cidades de médio porte, atinge, por mais absurdo que pareça, também as cidades de pequeno porte. Mas para compreender esse raciocínio, inicialmente, nós vamos passar por aqueles dispositivos da Constituição que regulamentam, que fundamentariam uma futura política nacional de mobilidade urbana. Lembrando que em 1988, essa não era uma preocupação do Constituinte originário. O Constituinte originário preocupava-se com o quê? Com trânsito, com transporte, com quem ia legislar a respeito desses dois assuntos, trânsito e transporte. Preocupava-se com segurança no trânsito, preocupava-se com transporte urbano, preocupou-se com os usuários das tarifas, com os direitos dos usuários, mas definitivamente o conceito de mobilidade urbana, de forma expressa na Constituição, não aparece. Vamos procurar entender por quê. Meus queridos, eu vou me permitir fazer a leitura com vocês de alguns dispositivos constitucionais. Acompanhe-me. Vejam só. Nós vamos trabalhar aqui, inicialmente, com o artigo 21 da Constituição, inciso 20. Esse dispositivo diz: compete à União, artigo 21, inciso 20 da Constituição de 88, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento e transporte urbano. É uma competência, segundo a doutrina, material exclusiva da União. Mas dispositivos constitucionais não se encerram nesse inciso do artigo 21. O artigo 22 diz: é atribuição da União e é uma competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte,
Sobre trânsito, inclusive, a União já regulamentou essa exigência constitucional, quando em 1997 publica a Lei 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos continuar analisando os dispositivos constitucionais. O artigo 23, aquele que nós já conhecemos, tratar da competência administrativa, aquele que cabe a todos os entes federados de forma comum, ou seja, todos eles podem e têm que fazer alguma coisa em relação ao que diz respeito aos incisos do artigo 23, especificamente no inciso 12. Inciso 12 do artigo 23 da Constituição de 88 diz assim: compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 12. Estabelecer e implementar políticas de educação para a segurança do trânsito. Olha, meus queridos, vejam que há pouco falávamos que era competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. E agora, uma competência essa do artigo 23, material, administrativa, não é para legislar, dizendo assim: todo ente federado tem e pode estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Ainda a Constituição de 88, lá no seu artigo 30, ela diz assim, artigo 30, que trata das competências dos municípios, compete aos municípios, 1, legislar sobre os assuntos de interesse local. Meus amigos, o trânsito urbano é um assunto de extremo interesse local. Por isso é competência dos municípios. Mas, professor, o senhor não disse há pouco que o artigo 22 da Constituição, no seu inciso 11, atribui e de forma privativa à União legislar sobre trânsito e transporte? Sim, mas não fui eu que disse isso. Eu li a Constituição. Professor, mas não haveria choque, não haveria conflito? Meus caros, não há conflito, não há choque. Todos nós sabemos disso. Entre as normas constitucionais, conflito não pode existir. Há que, então, resolver esse problema, interpretar da melhor forma possível, onde a União legisla sobre transporte e onde os municípios podem, sobre transporte, no caso de interesse local, legislar a respeito de. Preste atenção, a União, ela vai editar e vai se preocupar com as normas gerais. Já o município, em nenhum momento, no seu interesse local, pode invadir as diretrizes estabelecidas pela União. Então, o município, no seu interesse local, por exemplo, vai se preocupar com as áreas de faixa azul. Vai se preocupar com as áreas onde os estacionamentos são proibidos. Vai se preocupar em estabelecer as vias de mão única, as vias de mão dupla. Citei aqui alguns exemplos, lista exemplificativa de onde o município pode legislar sobre assuntos de interesse local. Para você entender melhor o que é interesse local, deixa eu fugir um pouquinho, embora, na verdade, eu não esteja fugindo diretamente do tema mobilidade urbana, e te dar um outro exemplo sobre o que seria interesse local do município. E o assunto aqui agora é poluição. Meus caros, há uma falsa impressão de que existe uma lei do silêncio, uma lei federal, uma lei nacional do silêncio com a preocupação ambiental. E essa lei federal não existe.
Pelo menos não quanto à preocupação ambiental. O que existe, na grande verdade, é cada um dos seus municípios quem? Da República Federativa do Brasil, podendo, dentro do seu território, estabelecer limites de poluição, por exemplo, limites de poluição sonora, em determinado horário do dia, de 6 até as 8, de 8 até meio-dia, de meio-dia até as 6. Mas se município 1 define que o período de repouso noturno começa às 5 horas da tarde, o município a ele vizinho, município 2, pode definir que o limite de repouso noturno, refriso, friso, ratifico, a preocupação é com a questão ambiental, começa às 4 horas da tarde. Pode ser que seja um município com vocação rural, onde tem lá aquela brincadeira onde as pessoas dormem com as galinhas. Enfim, um interesse local é uma atribuição dos municípios e eles sim podem legislar sobre trânsito sem invadir a competência privativa da União para legislar sobre o mesmo assunto. Muita atenção em relação a isso. Meus caros, ainda falando da Constituição, no mesmo artigo 30 do belíssimo dispositivo com atribuições para os municípios, que é de fato onde a gente nasce, onde a gente vive, onde a gente morre, ou seja, o lugar onde nós habitamos. Atenção ao inciso 5 do artigo 30. Compete aos municípios organizar e prestar, direta ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. Vejam só, a gente já aprendeu que cada município define o que é o seu interesse local e que isso não se esgota e que nem se repete necessariamente em municípios circunvizinhos, incluído de transporte coletivo, comprovando o raciocínio feito há pouco. O município, sim, pode legislar sobre transporte coletivo intramunicipal, estabelecendo lá regimes de permissão ou de concessão, ou seja, serviço de forma indireta ou mesmo de forma direta, dizendo quais são as linhas que vão passar por ali, por lá, estabelecendo bairros onde, porque as vias públicas são mais estreitas, a circulação de ônibus não poderá ser intensa. Esse seria um exemplo do exercício dessa competência rolada no inciso 5 do artigo 30. Mas espere, acalme-se, porque o inciso 5 ainda não terminou. Lá no final dele está dizendo assim: o transporte coletivo, cujos municípios podem organizar e prestar, direta ou sob regime de concessão ou permissão, tem caráter essencial. O que significa ter caráter essencial o transporte coletivo de competência dos municípios? Meus caros, vamos fazer outros raciocínios. Para que você possa se manifestar e manifestar-se da melhor forma possível, com fundamento, você precisa ter acesso à educação. Sem uma educação boa, de boa qualidade. Por isso que lá no artigo 205 fala-se que a educação é essencial à cidadania. O cidadão vai se manifestar, e isso não vai ser anulado, mas a manifestação dele vai ser uma manifestação precária. Ele não tem a informação para poder o quê? Transformá-la e fazer com que os seus ouvintes compreendam da melhor forma possível. Vejam só, a livre manifestação depende o quê? Do direito à educação. E o direito à educação na Constituição não tem caráter essencial. Mas o direito ao transporte coletivo, sim,
ele tem caráter essencial. Por que o Constituinte originário atribuiu essa qualificação ao transporte coletivo? Perceba você, tal como sem educação eu não consigo me manifestar da melhor forma possível, acompanhem comigo a minha mão esquerda. Sem o transporte coletivo, eu não consigo, acompanhem comigo a minha mão direita, exercer a minha cidadania da forma bem plena, da forma mais plena. Sem exercer a minha cidadania da forma mais plena, a minha dignidade à pessoa humana fica caduca. Sem o meu transporte coletivo, segunda situação, eu não consigo exercer o meu direito garantido à locomoção. Ou seja, por isso o transporte coletivo, que tem que ser prestado por quem? Pelo município, tem caráter essencial. Essa é a explicação. E talvez poucos outros direitos previstos na Constituição de 88 tenham esse caráter e tenham essa qualidade de caráter essencial. Vamos acompanhar mais alguns dispositivos da Constituição que vão fundamentar e sem os quais estudos desses dispositivos a nossa compreensão da mobilidade urbana fica precária. Me acompanhe. Vamos à leitura do artigo 175 da Constituição, que diz assim: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. E o transporte coletivo é um deles. Estou dizendo que seja o único. E o artigo 175, inciso 2, garante o direito do usuário dos serviços públicos, inclusive o transporte coletivo. Meus amigos, ainda na Constituição, vale a pena lembrar o artigo 182, que fala de uma política de desenvolvimento urbano que tem que ser executado o quê? Pelo poder público municipal. O que eu quero que vocês compreendam? Que na Política Nacional de Mobilidade Urbana, da qual trataremos há pouco, o município tem papel fundamental. O município tem que deixar de ser o primo pobre da federação e passar aquele que vai liderar toda uma política, obviamente, municipal de mobilidade urbana, e a gente vai compreender isso melhor daqui a pouquinho. Meus caros, precisamos agora ouvir, atender e responder a nossa primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Thiago Campos. Eu gostaria de saber o que é mobilidade urbana. Olá, Thiago. Tudo bem? Puxa vida, mobilidade urbana. Pergunta não fácil, viu, Thiago? Mas eu vou tentar respondê-la da melhor forma possível. Thiago, muita gente confunde mobilidade com acessibilidade. O conceito de acessibilidade é mais antigo. Thiago, não estou te enrolando, não. Estou construindo junto com você o conceito de mobilidade. O conceito de acessibilidade é um conceito mais antigo. O conceito de mobilidade, ele sim é mais recente. O que é mobilidade? A própria lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela define em um dos seus artigos, que é o artigo de número 4, ou melhor, artigo 4º, lá no inciso 2, assim dizendo, artigo 4º, inciso 2, mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Repetindo, Tiagão, mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos
não só de pessoas, mas de cargas no espaço urbano. E é importante, Tiago, dar uma atenção especial aos artigos 1º e 2º da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587 de 2012, que no seu artigo 1º diz lá no final dele, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município. Vejam só, Tiago, eu tinha dito há pouquíssimo tempo que o município tem papel fulcral na execução da política de mobilidade urbana. E se mobilidade urbana é a condição em que realizam-se os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano, devem ser integrados os modos de transporte. Essa mobilidade não precisa ser feita apenas de um transporte coletivo. Pode ser ligado o transporte coletivo público ao transporte privado individual como automóvel. Pode ser ligado ainda a um transporte não motorizado como as bicicletas. Pode ser ligado ainda a um outro transporte não mobilizado, não motorizado, melhor dizendo, que é andar a pé. Por isso que no início da nossa aula eu falei, eu estou vivendo essa lei com intensidade, estou andando muito a pé e muito me utilizando do transporte público coletivo, no caso especificamente aqui os ônibus. Atenção, Tiago, mais uma vez, mobilidade urbana, condição em que se realiza os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Os deslocamentos podem se dar de diversas formas. Tiago, muito obrigado pela pergunta e, meus caros, vamos dar sequência à nossa aula. E agora vamos falar sobre o quê? Sobre os princípios aplicáveis à Política Nacional de Mobilidade Urbana, princípios esses arrolados lá no artigo 5º da Lei 12.587 de 2012. Meus caros, dando sequência à nossa aula de hoje, vamos falar sobre alguns dos princípios arrolados na Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. É sempre bom lembrar, o número de princípios nunca faz parte de uma lista taxativa. Por mais que o artigo 5º da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana tenha 9 incisos, isso não significa que sejam apenas 9 princípios aplicáveis à Política Nacional de Mobilidade Urbana. Outros princípios, ainda que não nela arrolados, aplicáveis a ela são, como os famosos princípios do direito ambiental, da prevenção, da precaução, do desenvolvimento sustentável, do princípio da participação, entre outros. Mas vamos ao que interessa, artigo 5º. Vamos lá, meus amigos. A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios. Inciso 1, acessibilidade universal. O que é isso? Quando se fala em acessibilidade, logo de cara se pensa naquilo que é inacessível, ou naqueles que não conseguem acessar tudo e qualquer coisa que as pessoas, entre aspas, por favor, nenhum preconceito, que não tenham lá suas deficiências, possam acessar. Atenção, acessibilidade universal, a tudo e a todos. O conceito principiológico de acessibilidade universal não diz respeito apenas aos cadeirantes. Então, a preocupação da legislação aqui não é só com que o município exija do concessionário do transporte público coletivo que nele ônibus se instale aquele elevador, já viram? Para o cadeirante nele subir. O conceito de mobilidade, o princípio de acessibilidade, melhor dizendo, universal, ele vai além. Pense na seguinte hipótese.
temos lá uma escola de ensino fundamental. Se o município, que eu já disse ser o verdadeiro executor da política de mobilidade urbana, tem um cadastro bem feito dos alunos de ensino fundamental, ele vai procurar colocar dentro do possível os alunos cadastrados em escolas próximas às suas residências. Com qual objetivo? Com que aqueles alunos tenham acesso da forma mais rápida, eficiente, gerando efetividade desse princípio da acessibilidade universal. Exemplo número 2. Pense na meia tarifa aos estudantes. Não sendo possível que o estudante estude, desculpe-me aqui a redundância, em uma escola próxima à sua residência, onde que para nela chegar, usaria o quê? De um transporte, de outros transportes não motorizados, como por exemplo as bicicletas, ou poderia ir a pé. Ele teria garantida a metade da tarifa e por isso um número maior de estudantes teria acesso ao ensino, seja ele fundamental, seja ele médio, seja ele superior. Então a ideia da acessibilidade não diz respeito apenas àquelas pessoas que têm portador, aquelas pessoas, melhor dizendo, são portadoras de deficiência. O conceito é mais amplo, tanto que eu te convido, meu amigo, a junto comigo, para completar o raciocínio desse artigo 5º, inciso 1, fazer a leitura da definição de acessibilidade urbana prevista no artigo 4º da lei que nós estamos estudando. E essa definição está lá no inciso 3. O que é acessibilidade? É a facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. Por partes, o inciso 3. A acessibilidade é a facilidade disponibilizada, ou seja, tem que existir. Eu faço uma crítica. Esse conceito poderia falar assim: facilidade disponibilizada ou disponibilizável. Porque assim, chegar-se-ia um momento da necessidade da construção de outros modos de acessibilidade, porque os atuais são insuficientes. Mas, enfim, se eu discordo dessa leitura, que eu vire legislador, me candidate a membro do Congresso Nacional, e ainda assim eu não fiz. Portanto, o conceito ainda é esse. Facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia. Por isso, o princípio lá do artigo 5º, inciso 1, é o da acessibilidade universal. O cidadão tem que ter autonomia. Cabe a ele decidir qual vai utilizar. Obviamente, se existir um sem número de hipóteses, porque se houver apenas modo de transporte, possibilidade de escolha inexiste. Só há uma opção. E isso é um fato em boa, se não na maioria das cidades brasileiras, fato que tem que ser corrigido. Mas completando o conceito de mobilidade urbana, que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados. Esse é o conceito de acessibilidade previsto aí no inciso 3 do artigo 4º da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Nós vamos falar ainda dos princípios, né, que foi a ele que nós viemos. Artigo 5º, inciso 4, artigo 5º, inciso 9. Por que eu vou falar dos dois juntos? Ambos falam de eficiência, de eficácia
e de efetividade. O inciso 4 fala disso, eficiência, eficácia e efetividade, na prestação dos serviços de transporte urbano. Por sua vez, o inciso 9 fala em eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. Meu amigo, eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano. Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. Daí você começa a ampliar o seu raciocínio sobre o que seria mobilidade urbana. Porque mobilidade urbana não só envolve os transportes urbanos, como também o quê? As vias públicas. Veja só, mobilidade urbana envolve não só o veículo de transporte, como também os serviços de infraestrutura. E por que o legislador falou que tem que ser eficiente? Porque há de se escolher o melhor meio. Por que o legislador falou também em efetividade? Porque ele disse assim, não basta só definir, não. De tempos em tempos, nós temos que fiscalizar se esses princípios estão dando resultado. Isto é efetividade. Poxa, que lei bacana. Talvez uma das poucas no ordenamento jurídico brasileiro em que se fala em efetividade. Não que efetividade não seja um conceito doutrinário, mas conceito positivado em lei, poucas das vezes eu vi como na Política Nacional de Mobilidade Urbana. E aí eu vou completar o raciocínio com outro princípio previsto no inciso 5, princípio que fala assim, na gestão democrática e no controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Poxa, que bacana. Meus caros, gestão democrática e controle social. Tanto é verdade que o artigo 15 dessa mesma lei garante a participação da sociedade civil no planejamento, mas não só no planejamento. É necessária efetividade. Por isso a sociedade civil tem que fazer o que também? Fiscalização. E além da fiscalização, a sociedade civil tem direito ao quê? A avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e um desses instrumentos é a realização, artigo 15, inciso 3, de audiências públicas. A sociedade só vai conseguir o quê? Fiscalizar e mais ainda avaliar se ela for ouvida, entre outros instrumentos, pelas audiências públicas. Um pouco sobre a audiência pública. A audiência pública não é briga de torcida de time de futebol. Qual é o melhor time? O time A ou o time B? Responde a audiência, o time B. E daí em diante, por parte daquele que perguntou, eu que vos falo, tenho que assinar embaixo, o time B é o mais importante. Atenção, não é assim. A audiência pública é um instrumento muito importante. Primeiro porque a população há pouco tempo está sendo consultada para as decisões públicas, decisões governamentais. Num período não muito distante de regime de exceção, falo eu em aspas, de ditadura, sequer existia essa possibilidade de consulta, ou seja, um avanço enorme. Agora, uma explicação é necessária. Ainda que exista audiência pública, a decisão do poder público continua a ser discricionária. Ou seja, traduzindo em exemplo, se eu perguntar à população em uma audiência pública, tendo antes informado a população, porque ela tem o direito de ser previamente informada, sobre qual o melhor meio de transporte a ser utilizado naquele bairro, naquela região, ainda que a população responda,
é o transporte coletivo, continua na mão do poder público, através do seu poder discricionário, a possibilidade de decidir em sentido contrário. Não, o melhor meio é o transporte individual. Não, o melhor meio é o transporte não motorizado, como as bicicletas, ou mesmo andar a pé. Professor, mas aí eu não estou compreendendo. Você não disse que a audiência pública é uma coisa muito boa, porque faz parte da gestão democrática? Sim, eu disse. Mas o senhor não disse que, apesar da existência da audiência pública, a resposta dada por quem participou da audiência pública não vincula a decisão da administração? Disse. Só que, em audiências públicas, deverá ser feita uma ata. E nessa ata haverá a resposta da população. Ou seja, o procedimento será formalizado. Caso o poder público decida de forma diversa, aplicar-se-ia o princípio ou a teoria dos motivos determinantes. Então, se o poder público explicar, optar por uma opção, desculpe-me aqui a redundância, estou sendo demais redundante hoje, é para frisar, refrisar e deixar você com o conceito firmado aí na sua cabeça. Se o poder público decidir de forma diversa daquilo que opinou a população, ele tem que explicar por que está decidindo de forma diversa. Bom, meus amigos, vamos lá falar mais ainda sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tendo explicado que já falamos sobre o quê? Sobre os fundamentos constitucionais para uma futura política de mobilidade urbana. Tendo dito que a expressão mobilidade urbana não aparece no texto constitucional, tendo dito que, de forma implícita, ainda assim, existem vários dispositivos na Constituição que vão fundamentar a futura atual Política Nacional de Mobilidade Urbana e que, da leitura desses dispositivos constitucionais, o ente federado tem papel fundamental, que é o município. É ele que vai executar a política de mobilidade urbana. E também tivemos a oportunidade de explicar o que é acessibilidade, o que é mobilidade urbana, e falar de 2, 3 princípios muito importantes na Política Nacional de Mobilidade Urbana. E agora, nossos prezados, eu preciso chamar e, com muita fé, tentar responder a nossa segunda pergunta. Olá, professor. Meu nome é Natália e minha dúvida é: os usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana têm direitos previstos na lei? Quais? Ei, Natália, tudo jóia? Eu tô bom demais, eu vim lá das Minas Gerais. Natália, o usuário de um serviço público é um consumidor de serviços. Então, a resposta à sua pergunta começa pelo que diz o Código de Defesa do Consumidor, que lá rola um sem número de direitos aos usuários de serviços. Entre eles, um serviço adequado. Entre eles, um serviço eficiente. A resposta à sua pergunta continua com a Lei de Concessões de Serviços Públicos, onde lá estabelece um outro sem número de direitos, como modicidade de tarifas, como um serviço regular, entre outros. Mas a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana não só reconhece esses 2 ditames normativos, Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Concessões, bem como no seu artigo 14, arrola um sem número de direitos aos usuários
nela previstos e vamos, venha comigo, acompanhe ao artigo 14 e ao estudo dessa importantíssima norma da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Artigo 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem prejuízo, veja só, foi o que eu falei há pouco, do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, e da Lei de Concessões de Serviços Públicos, Lei 8.987. 14, inciso 1, receber o serviço adequado. 14, inciso 2, participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana. Olha só, se é política local de mobilidade urbana, esse inciso 2, esses direitos nele arrolados, têm que ser garantidos onde? No município. Porque aqui fala-se de interesse local. Agora, a gente já viu falar de planejamento, fiscalização e avaliação. Lá na definição de acessibilidade garantida, entre outras formas, por realização de agências públicas. Vejam que a lei vai se complementando. Embora não seja um terço perfeito, embora não seja um terço completo, é o que nós temos hoje. E ele precisa ser valorizado, porque é, na medida do possível, muito bom. Vamos lá, turma, vamos continuar aí a leitura de alguns outros direitos, como, por exemplo, aquele previsto no inciso 3 do mesmo artigo 14 da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. São direitos dos usuários, inciso 3, ser informado, olha só, direito à informação, você tem direito a informar, a ser informado e a se informar. Era uma tríade. Aqui fala só em um deles. Alguém tem que te informar. Nos pontos de embarque e desembarque de passageiros. Então você tem que ser informado, você quem? O usuário do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Onde? No ponto de embarque e desembarque. Crítica! Por que só no ponto de embarque e desembarque? Se a acessibilidade é universal, por que eu não poderia, na minha casa, já ser informado do horário, da linha de ônibus, em qual periodicidade passa aquela linha de ônibus, qual é o trajeto dela? Será que eu tenho que, para isso, a acessibilidade universal ser garantida, me dirigir ao pontinho de ônibus e olhar lá assim, só passa daqui 1 hora. Aí eu sento e fico ali fazendo sabe-se lá o quê. Não, meus amigos. Poderia o legislador ter ido além. Há várias tecnologias permitindo que essa informação seja disponibilizada pela internet, lá na sua casa você acessa, lá no seu trabalho você acessa, ou mesmo no seu celular, no iPod, no iPad, eu não sei o que tanto de coisa, de tablet, mas não precisa ser apenas, venha comigo, nos pontos de embarque e desembarque. Veja só que eu não quero que isso seja eliminado, eu pretendo que isso seja ampliado. Mas, sendo que existe, essa informação tem que ser gratuita e acessível. Sobre o quê? Itinerários, horários, tarifas de serviço e o modo de interação com os modais, né? Ônibus e metrô, ônibus e bicicleta e por aí vai. Meus amigos, o parágrafo único desse artigo, ele frisa a importância dele. Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados, o que já tinha dito antes, em linguagem acessível e de fácil compreensão. Porque se na linguagem acessível e de fácil compreensão, um número maior de usuários vai poder compreendê-la, ou seja, efetivando-se o princípio da acessibilidade universal.
Não adianta estar escrito lá no ponto de embarque e desembarque. Conexão intermodal entre o transporte não rodoviário instrumental. Estou inventando aqui, tá? É uma linguagem difícil. Pelo menos para mim é. Não! Tem que ter mapa, imagem, não só informação escrita. Por isso a compreensão será mais ampla possível. Eis aí, minha amiga, a resposta à sua pergunta e muito obrigado pela oportunidade de tentar respondê-la. Vamos agora, né, dar continuidade ao estudo da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Meus caros, a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, nos artigos 16, 17, 18 e 19, vamos lá? 16, 17, 18 e 19, atribui aos entes federados nessa ordem: 16 União, 17 estados, 18 municípios e falta quem? O Distrito Federal, no artigo 19, o que lhes é de competência. A União, diz o artigo 16, inciso 1, aquela que dos entes federados é a mais bem estruturada, caberá, inciso 1 do artigo 16, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao DF e também aos municípios. Por sua vez, os estados têm arroladas as suas atribuições no artigo 17, que diz caber ao Estado prestar o serviço de transporte público coletivo intermunicipal. Agora, o bacana é o 18, porque o 18 fala assim: é atribuição do município, ou são atribuições dos municípios, planejar, mas não só planejar, meu caro, executar e avaliar a política de mobilidade urbana. O que eu já tinha dito em outro momento de nosso encontro do dia de hoje. Encerrando no que diz respeito às atribuições dos entes federados, o artigo 19, onde fala-se aquilo que cabe ao Estado, artigo 17, e aquilo que cabe aos municípios, artigo 18, é de atribuição do Distrito Federal. Meus caros, nós vamos agora falar e comentar um pouco sobre os municípios, já que eu disse serem eles o ente federado a executar a política de mobilidade urbana, falar quais municípios têm a obrigação de elaborar o plano e qual o prazo previsto para a elaboração desses planos. Acompanhem comigo o que está escrito no parágrafo 1º do artigo 24 da lei objeto de nosso estudo. Diz o parágrafo 1º: em municípios acima de mais de 20 mil habitantes, lá vem de novo esse número, que eu já expliquei ser a minoria das cidades brasileiras, mas é o número que a gente tem. Só que não são só eles. Municípios acima de 20 mil habitantes e em todos os demais obrigados na forma da lei a elaboração do plano diretor. Me ajuda aí. Quais outros mais municípios têm a obrigação de elaborar o plano diretor segundo o Estatuto das Cidades? Os municípios que estão o quê? Em região metropolitana. Nós vimos isso em outra aula nossa. Então, municípios com mais de 20 mil, municípios em região metropolitana, têm que elaborar o plano de mobilidade urbana. E esse plano de mobilidade urbana, ele pode ser e funcionar de duas formas. Uma lei à parte ou uma lei integrada ao plano diretor. Poxa, se o plano diretor já existe e o plano diretor fala de desenvolvimento urbano,
E se nós vamos elaborar uma política municipal de mobilidade urbana, que também trata de desenvolvimento urbano, por que não integrá-la ao plano diretor? E essa hipótese é prevista no parágrafo 3º do artigo 24 da lei objeto do nosso estudo. Diz assim: o plano de mobilidade urbana deverá ser integrado ao plano diretor municipal existente ou em elaboração no prazo de 3 anos da vigência desta lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Só que o município que optar em fazer uma lei apartada, ou seja, não integrada ao plano diretor, ele continua com a obrigação de integrar de alguma coisa, de fazer remissão ainda que a lei seja apartada, mas ele tem que elaborar o seu plano municipal de mobilidade urbana, a sua política, de toda forma. E o prazo está previsto no parágrafo 4º, que diz assim: os municípios que não tenham elaborado o plano de mobilidade urbana na data de promulgação dessa lei, terão um prazo máximo de 3 anos de sua vigência para elaborá-lo. E aí aparece a sanção. O município que não fizer o quê, professor? Elaborar o plano de mobilidade urbana no prazo máximo de 3 anos. Infelizmente, dói meu coraçãozinho, mas é uma sanção necessária. Muitas vezes é importante mexer no órgão mais sensível do ser humano, o bolso. Fim do prazo, parágrafo 3º, segunda metade. Ficarão impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência dessas leis, ou melhor, dessa lei. Meus amigos, minhas amigas, a política de mobilidade urbana, a previsão dessa política, instrumentalizada nesta lei, dissemos nós, tem fundamentos em diversos dispositivos constitucionais. E a conclusão, desde o início desta nossa aula, foi que o papel fundamental, o papel prioritário é do município, pela simples razão. É nele, município, onde nós, cidadãos, temos que exercer a nossa mobilidade urbana. E ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais o caos pelo qual nós passamos. Além da mobilidade, também a acessibilidade deve ser garantida. Antes disso, falamos de alguns princípios da Lei da Mobilidade Urbana, falamos de alguns objetivos dessa Política Nacional de Mobilidade Urbana, e vamos encerrar dizendo aqui: existe uma determinação imperativa para o poder público na definição da política de mobilidade urbana, seja ela nacional, seja ela estadual, ou seja ela municipal, que eu já disse ser a mais importante. Há que se dar preferência entre alguns modos de transporte. E a preferência deve ser dada, primeiro, aos transportes não motorizados e, em segundo momento, aos transportes motorizados. Exemplificando, a preferência deve ser dada inicialmente às bicicletas, ao transporte, em aspas, de a pé, andar a pé é o que eu quero dizer, para depois se falar em transporte motorizado. Professor, você tira isso de onde? Eu tiro essa preferência do que diz a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, em seu artigo 6º, inciso 2, que diz assim: a Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes. Inciso 2,
prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Meus queridos, como eu já havia dito antes, precisamos chegar a uma conclusão. Não é o texto ideal, não é o texto completo, mas é o texto que nós temos. E o papel importantíssimo para que esse texto ganhe efetividade é de um ente federado em específico, é dos municípios. Eu quero agradecer a sua audiência e convidá-lo, mais uma vez, comigo, a estudar o direito ambiental na nossa próxima aula, onde o assunto será o belíssimo estudo do patrimônio cultural. Muito obrigado e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.